Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje a respeito dos jogos de tabuleiro. Tenho certeza que você lembrou logo de dama e xadrez, certo? São os mais tradicionais, tá bom? Mas nós iremos estudar um pouco a história, estudar algumas curiosidades, tá certo? Bem, quanto à história, os jogos de tabuleiro, eles utilizam as superfícies planas e pré-marcadas, com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico, certo? Onde os jogos podem ter base estratégica pura ou sorte, né? Como por exemplo a rolagem de dados, né? Pode ser pura sorte. Uma mistura dos dois, né? Geralmente tem um objetivo de cada jogador pretende alcançar, né? Tem que ser totalmente estratégico, mas também tem que ter um pouco de sorte. Onde os primeiros jogos de tabuleiro representavam batalha entre dois exércitos. A maioria dos jogos de tabuleiro modernos ainda são baseados em derrotar jogadores adversários em termos, certo? Então, o objetivo da dama é capturar todas as peças do oponente. O xadrez, da mesma forma, certo? Então, há essa observação a ser feita. Existem muitos tipos de jogos de tabuleiro, né? Onde sua representação ela pode variar de situações para situações. Situações da vida real, há também situações dos jogos abstratos sem nenhum tema. Por exemplo, as damas. As regras podem variar desde o simples, como o jogo da velha, para aqueles que descrevem um universo bem mais complexo de jogos, como Dungeons Dragons. Não sei se está ao certo o nome, no entanto nós temos uma imagem, certo? Você pode pesquisar mais a respeito desse jogo, Dungeons Dragons. É bem complexo. O tempo necessário para aprender a jogar ou dominar um jogo varia muito de cada jogo, né? E cada jogador, onde o tempo não está necessariamente relacionado com o número ou a complexidade das regras de aprendizagem. Alguns jogos com estratégias profundas, como xadrez ou Go, possuem conjuntos de regras relativas e relativamente simples. A curiosidade é bem simples. Olha que interessante. Existem alguns registros de jogos de tabuleiro há mais de 5.000 anos de civilização do Egito e da Mesopotâmia. Então, apesar de ser difícil datar, né, qual o primeiro jogo da humanidade, o jogo de Mancala, né, o jogo Mancala, melhor dizendo, ele se apresenta aí com mais de 7.000 anos. Então, entende-se que o Mancala seja o jogo de tabuleiro mais antigo. É exatamente isso, o jogo Mancala. Foram muito populares, né, na Grécia, na Roma, depois espalhando-se aí por toda a Europa, certo? E os mais famosos são esses que eu destaquei: Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida, War, Batalha Naval e alguns outros também, tá bom? A partir da década de 1980, então, os jogos de tabuleiro eles perderam muito, né, a sua popularidade devido aos jogos eletrônicos, mas nos últimos anos voltaram então a conquistar muitos adeptos, onde um dos motivos é a interação entre os jogadores. Então existe aí toda uma reformulação da prática dos jogos de tabuleiro nos dias atuais. Em Portugal, os jogos de tabuleiro eles estavam catalogados desde a época romana. Já no Brasil, os índios eles conhecem um jogo chamado Jogo da Onça, né? Tem origem provavelmente lá dos Incas, destaquei. E esse jogo ele foi encontrado entre os bororos, por exemplo, lá no Mato Grosso, onde é conhecido como adubo, tá bom? E tem também Manchineri no Acre, os Guaranis em São Paulo. Então tudo isso trata-se justamente de um jogo de estratégia, onde o tabuleiro ele deve ser riscado no chão, né? Então até mesmo já vinha do tabuleiro pronto, não é isso?
Uma pedra, então, ela é representada, né, a onça, e 14 outras representam os cachorros, certo? Então, o objetivo dos cachorros é o quê? Mobilizar a onça, onde os jogos parecidos que nós podemos encontrar dentro das civilizações são incas, na verdade, são jogos puma e cameiros, né? Na Índia, tigre e cabras, e na China, senhor feudal e camponês. Então, existem alguns jogos semelhantes, né? É, que fazem referência aos jogos de tabuleiro também. Os jogos de tabuleiro mais populares no Brasil, né, são, por exemplo, dama, xadrez, gamão, trilha, que é conhecido como moinho, ludo, observe, ludo, é conhecido como devagar se vai ao longe, e o Monopoly, observe, Monopoly, que é conhecido como banco imobiliário. Existe também o xadrez japonês e chinês, o Carcassonne, os descobridores de Catan, entre outros jogos também de tabuleiro. A nossa atividade para hoje, turma, ela é bem simples. Em sua opinião, qual a importância dos jogos de tabuleiro para a nossa geração, para a geração atual? Nós sabemos que é uma modalidade antiga, mas e nos dias de hoje, qual a importância? Quanto à modalidade de jogo de tabuleiro, existe há alguma diferença das práticas antigas para as atuais? Ou sempre vieram em conservação as regras, as normas? Existem alguns exemplos então de jogos, por exemplo, quais são os 3 mais praticados no mundo? Forte abraço, turma, e até a próxima.